O futebol em Bocaina, por volta de 1915, por aí mais ou menos, já se jogava aqui. E meu tio, inclusive, o Zírio Doliani, foi um dos jogadores. Ele me contava sempre a respeito de futebol. E falava também que os montenegros, irmãos do Dr. Benedito Montenegro, eram grandes jogadores, jogavam muito bem. Henriquinho, que era o Henrique de Freitas Montenegro, pai do Dr. Cássio, jogava também. E o irmão dele, Arthur de Freitas Montenegro, que depois comprou fazenda em Itapuí, tinha bico de pedra. Esses tinham uma canhota extraordinária. E formaram aqueles quadros que o pessoal formava antigamente aqui. Então, dentre eles ainda ficaram alguns jogadores, pessoas conhecidas. Agostinho Gaba jogava também, foi um jogador. Meu tio contava que entre um dos jogadores que jogaram com ele no ataque, era um celeiro chamado o João Pérez. É um muito bom, mas quando bebia era perigosíssimo. Então todos tinham medo dele. É até pitoresco, meu tio dizia. Quando ele pegava a bola, ele era atacante. O pessoal ninguém queria tomar a bola dele porque era até perigoso. Depois ia arrumar um adversário, ninguém queria briga com ele. E por sinal, ele foi morto aqui. Ele bebia aos fins de semana e usava navalha. E provocava todo mundo. Mas era boa pessoa, você não podia beber. Tanto é que ele brigou com um que foi capanga do Matos, José Luiz Oliveira Matos, construtor dessa casa bonita lá, que está em frente ao jardim, aquela casa lá. Foi construída por ele, em 1924. E ele é o Cláudio Baiano. E acontece que eles se encontraram diversas vezes. E um dia, na esquina aqui, do Luizinho Berro, nessa esquina, à noite, eles se encontraram e ele quis agredir o Cláudio Baiano, matou com um tiro de revólver. E eu me lembro que ficou sangue muito tempo, ficou na esquina ali no coisa. Bom, então esse é um desses jogadores. Depois então o Bocaina, aquele tempo, se não me engano, era o Operário ou o Democrático Futebol Clube. O campo era ali ao lado do atual estádio. Então, mas aí morava, era propriedade do seu Chiquinho de Almeida, que era conhecido, cujo nome era Francisco de Bagi de Almeida Prado, pai do Bolinha, foi muito conhecido aqui. E avô do filho do Zafalão, do Oswaldo Zafalão. E dizem que com o tempo ele tinha uma carabina e ele tirava nas bolas. O resultado foi acabar com o campo. Aí nasceu depois, em seguida nasceu então o Bocaina Futebol Clube em 1924. O campo do Bocaina era onde está hoje o Lago da Santa Luzia, frente à antiga estação da Douradense. Era ali. Eu assisti muitos jogos ali, naquele tempo. Os nossos jogadores eram bons jogadores. O quadro do Bocaina foi sempre muito bom. O Nene Daneleto foi um dos jogadores antigos. Além do Agostinho Gabas, também jogou. Quem mais que eu posso ter daquela época? Um irmão do Ernesto Nigo, o professor Ernesto Nigo, que nosso grande amigo, já falecido, de saudosa lembrança, também, ele era o goleiro do Bocaina Futebol Clube. E naquele tempo, o goleiro era a pior posição que tinha, porque ele não podia pegar a bola, tinha que tirar, porque se ele pegasse a bola, ele derrubava e marcava gol. Então não é como hoje, que o goleiro tem todas as garantias, pôs a mão da bola, acabou-se. Naquele tempo não, faziam aqueles gols, então ele tinha que tratar de se ver logo livre, eu punha a bola fora e atirava. Eu assisti muitos jogos assim, depois mudou a regra. Esse foi até, o apelido dele era abaixo, Humberto Nigo. Havia outros jogadores muito bons. O Mário Marascal foi um jogador extraordinário. O Pileta, o Pedro Spost, Pileta, o Volpinho, muito conhecido, que era um becker muito bom. Depois, em 1931, chegou o Damasini em Bocaina. Eu assisti a chegada dele em Bocaina. Nessa ocasião, o presidente do Bocaina Futebol Clube era Gimiro de Freitas. Ele era o presidente do Bocaina Futebol Clube e era dentista. Eu me recordo, porque o Damasini jogava em Itapuí, que era bico de pedra naquele tempo. E então anunciou-se a chegada dele, por volta de 10 horas da manhã,
Ele veio de Itapuí e desembarcou pela Douradense aqui na estação de Posto Rangel, que fazia a comunicação de Jaú Dourado, e aqui era o ramal da Douradense que ia de Ribeirão Bonito a Bariri. Então ele desceu ali e me recordo que ele veio numa baratinha, veio sentado atrás, com um bonezinho, e na frente vinha o presidente dirigindo. Então tocou a sereia, eu me recordo da chegada dele, foi a entrada dele em Bocaina, 1931 por aí foi. Depois do Bocaina teve jogadores extraordinários, o Barreto principalmente, foi o jogador que jogou no Corinthians, ele veio do 15 de Piracicaba. Foi até anos atrás, ainda ele foi homenageado em Piracicaba. O nome dele consta lá do quadro dos antigos jogadores do 15 de Piracicaba. Havia uma rivalidade muito grande entre Bocaina e Bariri. E nós fomos jogar em Bariri, e o Bariri não ganhava de Bocaina de jeito nenhum. Então, eles quiseram ganhar de Bocaina e convidaram 10 elementos do Sírio de São Paulo, o famoso Sírio. E só jogou um jogador de Bariri e um goleiro, que era o Barufi de Jaú. O jogo foi em Bariri, eu fui assistir esse jogo. E Bocaina ganhou de 2-1. Parece-me que foi em 1929 esse jogo, 1930 por aí. Foi um jogo extraordinário, viu? Coisa maravilhosa. 15 de Jaú não ganhava de Bocaina, não conseguia ganhar. E tínhamos outros jogadores muito bons. O Sintra, Sebastião Sintra, era funcionário da Estrada de Ferro Douradense, era centroavante, era maravilhoso, jogava muito bem. Depois o irmão dele, o Tim, também foi um bom jogador. Tivemos o Inácio dos Santos, já foi mais tarde depois. O Luizinho, o Luiz Fusetti, era ponta esquerda, era canhoteiro. Mas o Bocaina foi estupendo, viu? A gente torcia de coração. Naquele tempo não tinha rádio, como hoje. Hoje é uma beleza, tem televisão, tem rádio. Mas foi pena, porque nós teríamos guardado tudo isso hoje. Outros grandes jogadores, o Zip foi um grande jogador também. Vaz aumentando, o modo Zip. Tivemos aqui o Pé de Ferro, o irmão dele jogava muito bem também. Eram tantos jogadores, nós tínhamos um quadro extraordinário. Nós jogávamos com o coração, né? Era de coração que se jogava. Hoje é só interesse, é tudo à base de dinheiro. Se não pagar, não joga. Com relação ao campo de futebol, quando o campo passou a ser ali de frente, onde é hoje a praça da igreja Santa Luzia, era cercado de madeira. Eu me recordo, os gols não tinham rede como hoje, era diferente. Me recordo que foi um jogador que um tiro tão forte que até hoje não se ficou sabendo se foi gol ou não, sabe? Não soube explicar. E um gol ficava aqui dos lados do posto de gasolina, e o outro ficava do lado oposto, do lado onde é a rua José Pereira, hoje é a rua 15. Né? O Marcelo Ribeiro do Amaral, em 1928, 29, resolveu passar o campo lá para cima, onde hoje é a Nova Bocaina. Eu até me lembro que era longe, porque não tinha nada. Eu joguei no infantil do Bocaina Futebol Clube, foi em 1929, 1928, 29. Depois, então, aí é que passou o campo novamente aqui para baixo. A prefeitura comprou, aí o Chiquinho da Média já era falecido, não sei o que comprou, como foi, eu sei que a prefeitura ficou com a área, ou desapropriou, que é o atual campo. E assisti toda a construção do campo aqui de baixo, todinha. Então isso a gente conhece muito bem.